Olha o que é esse lugar onde eu vim fazer o vídeo para você hoje, hein? Eu acabei de identificar uma crença minha através de uma aula que eu assisti da doutora Juliana. A doutora Juliana, ela vai participar do projeto da Escola do Flow, com uma aula bônus que vai estar lá dentro, onde ela fala de assuntos interessantíssimos. E ela me fez eu perceber algo em mim que com certeza vai mudar muita coisa na minha vida. Ela fez eu identificar uma crença. Veja bem, ela falava de um processo natural que acontece no nosso cérebro, inconsciente, né? Que está nos mamíferos, que está em nós humanos que fazemos parte da família dos mamíferos. Esse processo é o seguinte: o cérebro, ele possui um sistema que numa situação de perigo, ele nos prepara para lutar, fugir, ou ele nos estagna, nos congelando, deixando nós naquele estado de choque. É o caso de alguns animais que, quando se deparam com uma situação ameaçadora, eles paralisam ou fingem de mortos. E nós temos também isso, né, de lutar ou fugir, ou então paralisar. Eu, particularmente, para a maioria das coisas, eu tenho um processo de racionalização e conseguir ser consciente sobre ela. Então esse é um desafio. Para muita coisa eu tenho essa habilidade, mas para algumas não. E uma delas é no meu âmbito profissional. Quando eu estou numa situação de perigo, o meu cérebro entende como perigo no âmbito profissional, eu sou tendencioso a paralisar. Eu congelo, eu fico sem saber como agir, ou não sei exatamente por onde começar, ou enfim, é como se eu me sentisse paralisado. E isso acontece com muita gente. Então quando ela falou isso, eu disse, caramba, eu tenho esse comportamento no meu âmbito profissional. Aí o que eu fiz? Peraí, eu preciso descobrir de onde é que isso surgiu, porque se eu tenho um outro comportamento em outras áreas da minha vida, por que nessa eu me comporto dessa forma, né? E aí eu fiz um processo de imersão, de meditação, e me conectei com uma situação da minha vida onde o meu pai, ele me dava umas chineladas às vezes, quando eu merecia. E nessas situações, normalmente, eu lembro que ele dizia, não corre que é pior. Porque quando eu corria, era pior mesmo. Então eu parava e esperava. Né? E eu lembrei exatamente do que eu sentia, daquela sensação de parar e esperar levar as chineladas. Então, através disso, eu percebi que naquele momento ali, o meu cérebro entendeu que numa situação de perigo, eu preciso parar. Eu preciso congelar. Então eu identifiquei isso. E agora, como é que eu faço? Peraí, identifiquei um padrão, identifiquei a origem desse padrão. Como que eu faço para desfazer isso? Que é o processo de ressignificação, de reedição disso. Bem, é importante a gente saber o seguinte: o nosso cérebro, quando a gente vê algo e quando a gente imagina, se nós formos colocados numa ressonância magnética, a região do cérebro ativada quando eu vejo é a mesma de quando eu imagino. Logo, no nosso processo inconsciente do cérebro, aquilo que eu vejo e que eu imagino cria um registro idêntico, ou seja, a mesma área do cérebro. Ou seja, quando eu imagino, eu estou como se eu estivesse gerando um registro de memória no meu cérebro. Então o que eu faço? Eu faço um processo de imersão de meditação, vou para esse momento novamente. O que é o processo de meditação? É eu elevar o meu estado de consciência para que eu tenha acesso a essas memórias de uma forma mais profunda. Então eu faço a meditação, vou de novo lá reviver aquilo e agora eu reedito. Como que eu reedito? Eu imagino que agora, quando o meu pai veio para me dar a chinelada e eu tive o impulso de ficar parado, o que eu faço? Eu imagino que eu saio correndo na direção dele. Eu saio correndo na direção dele e me jogo nos braços dele, ele sorri e eu dou um abraço dele. Eu imagino essa situação. E isso faz com que o meu cérebro reedite essa informação. É claro que é importante que eu faça isso mais vezes, mas esse é o processo. E eu queria compartilhar com você aqui, porque todos nós temos um sistema de crenças e todos nós possuímos crenças que ainda a gente não conhece, mas que a gente precisa identificar elas, mas não só identificar, mas fazer um processo de reedição. E a nossa imaginação é poderosa para fazer esse processo. Eu queria compartilhar isso com você para que seja útil para você também. Um abraço, eu sou Fabiano Moraes.